Se eu chegar nessa conclusão de que há interesse público na manutenção do contrato, ele vai ser mantido. Então, o contrato é mantido. A lei me diz o quê? Mesmo que não haja interesse público, o contrato vai continuar e eu vou resolver em perdas e danos com apuração de responsabilidade, tá? Esta semana, aqui conosco, a professora Michele Marie. E ela já deu uma aula no primeiro vídeo. Este aqui você já sabe, né? É o segundo vídeo desta série. No primeiro, ela falou aí sobre novidades, né? Com relação às alterações contratuais na nova lei de licitações. E neste segundo vídeo, ela vai trazer aí uma nova aula para nós aqui sobre nulidades na nova lei de licitações também. Por favor, professora Michele, o espaço é seu mais uma vez. Obrigada, Ricardo, mais uma vez. Obrigada, Fossete, pela calorosa recepção, tá? A Aline aí, quero deixar um abraço forte. Para mim está sendo uma honra, um prazer enorme estar aqui falando para vocês de temas tão importantes na nova lei de licitações e contratos e que a gente tem que ter atenção, porque veio com uma nova roupagem, né? O microsistema jurídico aí da nova lei de licitações e contratos trouxe um mundo de possibilidades para a gente atuar aí nas contratações. Incluído nele está aí a parte de nulidades, tá? A nova lei de licitações e contratos trouxe aí um novo microsistema na parte de nulidades interessantíssimo, tá? Que a gente tem agora um direcionamento para manutenção do contrato administrativo. O trabalho, o direcionamento, a força da administração é para manutenção do contrato administrativo, para que a gente possa ter a entrega do objeto, tá? Então, o tratamento da lei em relação à nulidade dos contratos administrativos foi feito ali a partir do artigo 147, está no capítulo 11 da nova lei de licitações e contratos administrativos. Então, do 147 até o 150, a gente vai ter lá o tratamento sobre a nulidade nos contratos administrativos. E aí, no 147 da nova lei, ela vem dizendo o quê? Constatada a irregularidade no procedimento licitatório ou na execução contratual. Então, no vídeo anterior, né, na aula anterior que a gente gravou, a gente falou sobre as fases até chegar ao contrato, a formalização do contrato administrativo, tá? Então, a gente teve lá o insumo, fez o pedido por meio do documento de oficialização da demanda, né? Escolheu a solução por meio do ETP, descreveu a solução, especificou a solução por meio ou do anteprojeto, do TR ou do projeto básico, publicou o edital e está aí lá o contrato. A gente está aqui na fase também de execução do contrato. Então, olha como é importante o tratamento dessa matéria, tá? A alteração do contrato administrativo, junto com o tratamento que a nova lei de licitações e contratos trouxe para as nulidades, são dois pontos que eu considero, se não os mais importantes, tá? Os que a gente tem que ter mais atenção na nova lei de licitações e contratos administrativos, tá? Então, ele está aqui, constatada a irregularidade, veja bem, e tenha atenção com relação a isso, tá? Tanto no procedimento licitatório, quanto na execução do contrato. Se não for possível o saneamento, tá? Aqui a lei chamou de saneamento. Existe doutrina que faz diferença entre saneamento e entre convalidação de ato, tá? Então, para que vocês entendam, né? A gente tem lá na doutrina do ato administrativo, né? Nos elementos básicos que compõem o ato administrativo, a gente tem competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Presentes esses 5 elementos, eu tenho um ato ali, eu posso entender que eu tenho um ato administrativo completo e acabado, tá? E aí eu posso ter irregularidades, podemos chamar assim, tá? Em um ou dois dos elementos do ato administrativo
que possa me possibilitar a convalidação do ato, mesmo que tenha ocorrido irregularidade, tá? Então, se eu tenho ali na forma do ato, tá? Alguma irregularidade, eu posso, por exemplo, esqueci de publicar, tá? Lá no dia, eu só publiquei o extrato no diário, tá? E não publiquei o contrato depois. Eu posso ali convalidar o ato? Posso. É uma forma de convalidação de ato, tá? Para quem entende aí a diferença de convalidação para saneamento, não se aplicaria a convalidação nesse caso que eu falei para vocês. Seria uma outra doutrina de saneamento. O que importa aqui é que a lei trouxe a possibilidade de saneamento, de convalidação do ato, tá? Em 2 momentos. Constatada irregularidade no procedimento licitatório ou na execução do contrato. Isso aí está lá no artigo 147, tá? Se eu posso convalidar, tá? O contrato, ele vai ser mantido, tá? Então, eu tenho lá na formalização do contrato, como eu dei aqui no exemplo agora, publiquei o extrato, não publiquei lá o resumo do contrato. Eu posso convalidar? Posso convalidar. É um exemplo válido aí para vocês entenderem que aí eu vou ter o contrato mantido, tá? Se eu não posso convalidar o contrato, tá? Então, eu tive lá uma irregularidade relacionada à finalidade do contrato administrativo, vamos colocar nesses termos, tá? Aí, dependendo da finalidade que eu vou, dependendo do ato que aconteceu, para que eu não respeitasse a finalidade, eu vou poder convalidar ou não o contrato, tá? Então, aqui eu não tenho convalidação. Então, a gente está na hipótese de não convalidação. O que o artigo 147 traz em relação a essas irregularidades, tá? Se eu tiver declaração de nulidade do contrato, tá? Em decorrência da nulidade observada no contrato, eu vou ter que avaliar medidas de interesse público, tá? Então, avaliar impactos econômicos, sociais, ambientais, tá? Dentro dessa avaliação de medida de interesse público, eu tenho que avaliar impacto econômico, social e ambiental. E aí, ele trouxe lá 11 incisos exemplificativos no artigo 147, que já eram previstos, tá? Na LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que a nova lei fez foi apenas copiar e colar o que já tinha previsão lá na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que eu tenho que saber aqui de importante nesse estudo, né? Se eu posso convalidar ou não certo fato que tenha acontecido, eu tenho que analisar essas medidas de interesse público, tá? E incluir dentre elas esses 11 incisos exemplificativos, analisando impacto econômico, social e ambiental, tá? Isso também eu vou fazer se eu tiver suspensão da execução do contrato, se eu tiver paralisação do contrato. Então, se eu tenho um fato que não me gere possibilidade de convalidação do contrato, tá? Eu vou ter uma declaração de nulidade desse contrato, ou vou ter uma suspensão de execução desse contrato, uma paralisação, eu vou ter que, antes de verificar lá a não continuidade do contrato, a rescisão do contrato, avaliar a medida de interesse público e lá no 147 verificar os 11 incisos para verificar ali o que vai me resultar a rescisão desse contrato. Se eu chegar nessa conclusão de que há interesse público na manutenção do contrato, ele vai ser mantido. Então, o contrato é mantido. A lei me diz o quê? Mesmo que não haja interesse público, o contrato vai continuar e eu vou resolver em perdas e danos com apuração de responsabilidade, tá? Então, aqui a direção da nova lei de licitações e contratos é para manutenção do contrato administrativo, tá? Verificada essa primeira diferença que eu trago para vocês entre convalidação e manutenção do contrato, não convalidação e análise das consequências em relação
a rescisão do contrato, tá? É importante que se tenha em mente esse direcionamento da lei em a manutenção do contrato administrativo. A lei está entendendo o quê? Que eu não levar ao cabo e ao fim um contrato administrativo passa a ser e passa a me trazer um prejuízo muito maior enquanto administração pública, tá? Então, vejam bem, na análise do 147, se eu vou avaliar medida de interesse público, eu tenho que ver o impacto que isso vai causar na rescisão de um contrato administrativo. É isso que a lei trouxe para a gente aí, em termos de teoria das nulidades, tá? E aí, seguindo, no artigo 148, ela traz aí a possibilidade de modulação dos efeitos na declaração de nulidade, tá? E aí a gente pode, vou deixar aqui para a leitura de vocês, e lá no artigo 927, parágrafo 3º do Código de Processo Civil, que ele vai tratar também sobre modulação de efeitos, tá? E aí o 148 traz o quê? Que vai operar retroativamente, isso quer dizer o quê? Impedindo os efeitos jurídicos que deveriam ser produzidos. Então, a nulidade, ela opera retroativamente, impedindo os efeitos que deveriam ser produzidos. E aí, em tese, ela vai desconstituir os efeitos já produzidos. Por que eu digo em tese? Porque a lei traz também que o quê? Caso não seja possível o retorno à situação anterior à declaração de nulidade, eu vou ter que resolver em perdas e danos. Então, em tese, eu vou constituir os efeitos já produzidos, né? Porque se ela me comunica lá na frente que se eu não posso retornar à situação fática anterior, vou resolver em perdas e danos, então pode ser que eu tenha, sim, efeito a ser considerado, né? Que seriam as perdas e danos, tá? E sem prejuízo de apurar responsabilidade e aplicar a penalidade cabível, tá? Então, se eu chego ao momento de ter que declarar a nulidade do contrato, e declarando a nulidade do contrato, eu vou ter a rescisão desse contrato, se eu chego neste momento, então eu vou ter que apurar, eu vou ter que ver se eu preciso apurar a responsabilidade, se alguém deu causa àquilo, né? Ou a administração, ou o contratado, e aplicar a penalidade, seja para a administração, seja para o contratado. Então, vou ter que fazer essa apuração por meio de um processo administrativo, abrir contraditório e ampla defesa, para verificar se tem aí responsabilidade e de que lado apareceu aí essa responsabilidade, tá? A lei me diz também que se eu declarei a nulidade do contrato, a autoridade, com vistas à continuidade da atividade administrativa, vai poder decidir que ela só tenha eficácia em momento futuro, suficiente, vejam bem que ela deixa aí, suficiente para efetuar nova contratação por prazo de até 6 meses, ainda posso prorrogar para uma única vez, tá? Então, se eu decidir que eu tenho que declarar a nulidade do contrato administrativo, fiz a análise do 147, estou lá na fase de execução do contrato e verifiquei ali que eu vou ter que declarar, não tem jeito, vou ter que declarar a nulidade do contrato. Eu, autoridade, tá? Com vistas à continuidade da atividade administrativa, principalmente se é uma atividade essencial, e aí a gente pode até ter interpretações no sentido de que só atividades essenciais se enquadrariam aqui. O fato é, eu tive que declarar a nulidade, fiz a análise do 147, mas eu tenho ali uma atividade essencial que precisa ter continuidade. Eu posso, autoridade, decidir que essa nulidade só vai ter efeito, eficácia em momento futuro, tá? E esse momento tem que ser suficiente para eu poder efetuar nova contratação. E aí ele me deu um prazo de até 6 meses e prorrogável por uma única vez, tá? Vejam que o tratamento da lei é de manutenção do contrato administrativo, tá? E aí lá no 149, a gente vai ter que a nulidade não vai exonerar a administração do dever de indenizar o contratado pelo que ele houver executado até a data que for declarada
ou tornada eficaz. Então, se eu declarei a nulidade ali e apurei se teve responsabilidade e vi que não foi do contratado e ele já executou alguma parte ali do objeto, provavelmente eu tenha que indenizar o contratado. Não houve má fé dele, não houve culpa dele, tá? E aí a lei também traz, bem como por outros prejuízos regularmente comprovados, desde que não lhe seja imputável, ou seja, não há culpa, não há má fé, não há dolo do contratado. E será promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado causa, tá? Então, a lei traz uma indicação de que, provavelmente, se eu fiz a análise do 147, se eu analisei ali o interesse público, tá? Ali atrelado aos impactos econômicos, sociais e ambientais e aos 11 incisos que ele me trouxe ali, que são, na minha opinião, exemplificativos, e declarei a nulidade, a lei está me dizendo que provavelmente eu tenho que abrir processo administrativo para apuração de responsabilidade, para ver quem deu causa. E aí, se foi administração e se foi servidor, a gente vai lá para um processo administrativo disciplinar, por exemplo. Se foi o contratado, a gente pode ter alguma aplicação de penalidade para o contratado. E aí, pode ser que resulte também que eu não tenha, enquanto administração, que indenizar o contratado, dependendo do que eu apurar. E aí eu tenho que dar o contraditório e a ampla defesa. E para finalizar aqui, a gente vai ter o artigo 150, dizendo que nenhuma contratação será feita sem a caracterização adequada do objeto. É importantíssimo eu caracterizar e especificar devidamente o objeto, ter uma fase de planejamento robusta, uma fase de planejamento que se sustente, tá? E nenhuma contratação será feita sem indicação de crédito orçamentário para pagamento das parcelas contratuais, vincendas no exercício em que for realizada a contratação, sob pena de nulidade do ato. Então, essa aí é uma possível nulidade, se eu não observar o que o artigo 150 ali está me exigindo. E também de responsabilização para quem tiver dado causa. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer aqui ter esse momento com vocês. Obrigada pela audiência. Nós não existimos sem vocês. E mais uma vez, obrigada aí à Forsete. Foi ótimo, foi maravilhoso ter esse momento aqui com vocês. Beijo grande. Professor, e tenho certeza que você vai participar conosco várias e várias vezes. Foram dicas imprescindíveis, vejo, na minha humilde opinião aqui, tanto para o licitante, o que você precisa se atentar, e bastante também para o administrador público, né? Para o gestor público. A professora deu aí 2 verdadeiras aulas do que você precisa se atentar aí no seu processo administrativo. Professora, foi um prazer recebê-la. Quero agradecer aqui já, em nome de toda a família Forsete. Está passando aqui embaixo aí as redes sociais da professora. Não perca esse contato, mantenha contato aí com a professora também, acompanhe a sua agenda, por onde ela estará passando aí. No primeiro vídeo ela comentou aí do trabalho, né? Compras por elas, né? Vocês vão vendo aí quem são as amigas aí da professora, esse timaço, essas brilhantes guerreiras aí, mulheres que deixam aí o nosso mundo das licitações não só mais belo, como mais inteligente também. Obrigado por tudo que vocês já fazem por nós, né? Distribuindo tanto conteúdo. E, professora, com a sua vinda aqui, reforçamos o compromisso de que licitação é o nosso negócio. Muito obrigado, professora.